Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos abram comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Vamos ler estes primeiros 12 versículos e depois, como é nosso hábito, vamos passar versículo a versículo e continuando aqui o nosso estudo da Epístola aos Romanos. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e a noite, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque tu julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Isto é um texto interessante e é um texto provocatório. Vejam como começa. Ora, o que é que diz a vossa Bíblia? Quanto ao que é? Fraco na... E o que é que diz a seguir? E depois? Não para condenar o quê? Do que é a sua Bíblia? É interessante. Ok. Primeiro versículo a versículo. Ora, quanto ao que está enfermo, ou fraco na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. A ideia é, Paulo está a dizer que há pessoas que têm, ou que são fracos na fé, e há pessoas que são fortes na fé. Não gostamos muito, mas a verdade é que há esta divisão, e essa divisão não é feita lá fora, é feita na igreja. Este fraco na fé não é aquele que não crê no Senhor Jesus, porque neste ponto não há fraco na fé. A fé tem que ser única e exclusivamente depositada no Senhor. E a fé que é depositada no Senhor é suficiente e mais do que suficiente para a nossa salvação. Mas aquilo que Paulo vai aqui apelar é uma coisa mais... Não é mais interessante, não é esse o termo, não é o termo correto. É uma coisa mais... É uma coisa distinta, não tem a ver especificamente com a fé em Jesus. A fé em Jesus não está aqui em questão. Porque todos aqueles que têm fé em Jesus são salvos. Este argumento que Paulo vai utilizar é para com aqueles que já são salvos, mas isso não implica que não possam ser na mesma fracos na fé. Fracos na fé em conceito e em conteúdo. Vejam, a nossa fé, ela é colocada e depositada em quem? Na pessoa de Jesus. Mas a nossa fé também tem outra abrangência, tem outros ingredientes. A nossa fé, já vimos, em Romanos também, que cada um tem uma medida de fé específica, certo? E esta medida de fé nem sequer é-nos dada a nós. Mas estes fracos na fé não têm a ver com a medida de fé que é-nos dada, mas têm a ver com a postura diante de algumas circunstâncias. Já vamos perceber especificamente neste contexto o que é que isto significa. Paulo diz assim: ao que está fraco na fé, a minha expressão diz enfermo, mas é fraco, é mesmo esta a expressão. Aquele que é mais fraco na sua fé, vocês recebeiam, não em contendas, não com dúvidas. A ideia é, aquele que é fraco na fé, a igreja deve o receber na mesma, mesmo que ele seja fraco. Ainda Paulo não explicou, neste primeiro versículo, o que é que significa ser fraco na fé. Mas é importante nós metermos já isto. Na igreja,
há pessoas que têm a fé fraca e há pessoas que têm a fé forte. Há pessoas que são mais frágeis e há pessoas que são menos frágeis. Não importa, importa para alguma coisa, já lá vamos ver, mas isto é importante definir, que as pessoas não gostam muito desta ideia, mas as pessoas que vão praticar e têm os comportamentos que Paulo fala, e são comportamentos que alguns acham que são mais santos, e Paulo vai dizer assim, olha, aquele que acha que é mais santo, aquele que acha que porque fazer isto é melhor do que os outros, este é um fraco na fé. Por isso é que este texto é provocatório. Já vamos lá. Vejam, versículo 2 diz assim, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é, o quê que diz a vossa Bíblia? O que é que ele diz? Aqui é uma provocação. Os veganos e os vegetarianos são fracos na fé. Está aqui a dizer, o que come legumes, o que só come... desculpem. Porque um crê que tudo se pode comer, sou eu. E outro que é fraco, só come legumes. Então, quem só come legumes, a Bíblia diz que é fraco. É uma piada, mas vamos aplicar isto à questão teológica. Estamos a falar acerca de ordenanças da lei. Estamos a falar acerca de questões que as pessoas achavam que eram de suma importância. E a ideia que Paulo está aqui a defender é o seguinte. Há pessoas que acham que não é apenas Jesus, é Jesus e tudo o resto adicionado que salva. E quem é assim é fraco, porque Jesus é o suficiente e no final aquilo que importa é se tu e eu queremos em Jesus. E se Ele claramente é o nosso Salvador, então não é preciso mais nada. Jesus, Ele é suficiente. Você está cá? Jesus é suficiente. Há pessoas que, no entanto, depois querem adicionar determinadas regras, determinadas circunstâncias e dizem, olha, Jesus Ele é a nossa salvação, mas o crente tem que se comportar assim, assado e aquele outro. E é obrigatório seguir esta regra e aquela regra e vestir-se desta forma e isto não pode acontecer, isto não se pode fazer, isto também não se pode fazer. E adicionamos uma série de coisas que não estão na palavra do Senhor, mas que porque nós nos habituamos, por causa da nossa tradição, por causa da nossa fraqueza de fé, achamos que são estas coisas que definem quem é que é cristão e quem é que não é. Aqui está a falar acerca da comida. Porque havia uma série de gente que dizia que era ter fé em Jesus, mas depois de ter fé em Jesus tinha que se cumprir com uma série de preceitos e regras, nomeadamente na questão da comida. E aqui íamos a um ponto tal que havia aqueles que já nem comiam carne. Este é o específico, este é o contexto específico. Depois podemos aplicar outras coisas. Havia aqueles que já não comiam carne e apenas comiam legumes. E Paulo está a dizer, olha, eles são fracos na fé, porque eles acham que é por causa daquilo que se come que nós somos mais ou menos espirituais. Que somos mais ou menos obedientes relativamente àquela questão da comida. E é sobre isto que estamos a falar nesta noite. Está bem, irmãos? Que é importante nós entendermos. Porque, vejam, a fé em Jesus, aquilo que desperta em nós, é a operação e a atuação do Espírito Santo. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito. Que isto fique claro. Independentemente da nossa linha teológica, não pensem, porque há pessoas que acham, e normalmente é as pessoas das Assembleias de Deus, que os batistas não acreditam no Espírito Santo. Isto não podia ser uma mentira, uma das maiores mentiras. Os batistas acreditam e creem no Espírito Santo, tal como nós. Eles creem e acreditam que com o novo nascimento, o Espírito Santo vem e habita em nós. Os batistas nisto e até os presbiterianos. Tudo nisto somos iguais, somos todos irmãos nisto. A grande distinção depois tem a ver na questão dos níveis e na questão dos dons espirituais, são ou não para hoje. Nós, como pentecostais, acreditamos que não são exclusivos da era da igreja. Os irmãos até se assustaram quando eu disse não são, mas não são na questão limitados apenas à era da igreja de Atos. Porque, normalmente, o que é que um batista acredita? E não um batista, e não tem que ser especificamente um batista, mas estamos a falar dos nossos irmãos batistas. Eles creem que os dons, aqueles dons de operação de milagres, dons de cura, dom de profecia, todas essas coisas, eles tinham e foram dons dados à igreja para a expansão da igreja até determinada altura e depois cessaram. Nós queremos que eles continuem ativos nos dias de hoje. Mas, na questão do Espírito Santo, todos nós queremos que o Espírito Santo não venha apenas com aquilo que se define, que às vezes até temos dificuldade em definir o que é o batismo com o Espírito Santo.
O Espírito Santo não habita em nós apenas com o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente no dia em que entregamos a nossa vida a Jesus. O Espírito Santo vem e habita em nós. E este texto o que está a dizer é, olha, tu não precisas de mais nada a não ser da salvação que é operada em Cristo Jesus. Tudo o resto que tu adicionas porque és fraco na fé. Modos de vestir, isto claro tem a ver também com o decor, não é sobre isto que estamos a falar, está bem, irmãos? Mas estamos a falar que importa se usa calças ou saia, que importa se comes legumes ou não comes legumes, que importa se gostas mais de músicas assim ou músicas assadas, que importa se o palco é preto ou se o palco é branco, que importa se tens uma cruz ou não tens uma cruz. Nada disso importa, porque no final o que é importante é única e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus não estiver na igreja, também não temos igreja. Se Jesus não estiver na tua vida, também não tens Jesus, também não és crente e não és salvo. E Paulo está a dizer, olha, vamos falar aqui de fracos e fortes na fé. E ele está a dizer que os fracos têm uma característica. Eles têm limitações. Eles impõem regras, limitam-se na vida que querem viver. Mas limitam-se por amor de Deus. Isto Paulo diz, eu percebo que seja por amor de Deus. Mas não deixam de se limitar. Qual era a limitação que Paulo está aqui a falar? Está a falar que estes crentes não comiam carne. Irmãos, eu não sei se vocês gostam de carne, mas se me tirassem a carne de Jesus, eu não sei como é que vivia. Eu gosto mesmo de carne. Minha mulher sabe, os meus restaurantes favoritos são os de rodízio. Eu gosto de carne e gosto muito, muito de carne. Também como peixe, mas gosto mais de carne. E não gosto nada de legumes. Portanto, se só me dessem legumes para comer, eu dizia, ora vem Senhor Jesus e vem hoje já. Não estou aqui a fazer nada. Mas estas pessoas, o que é que eles faziam? Eles achavam que eram mais espirituais se comessem apenas legumes. Eram regras, mas regras ainda mais longas, mais distantes daquelas que tinham sido instituídas no Velho Testamento. Regras mais profundas, regras mais duras. E em vez de Paulo os considerar espirituais, que era aquilo que eles achavam que eram, Paulo diz, olha, estes são os fracos na fé. O fraco na fé é aquele que se ofende com tudo aquilo que o outro quer, com toda a liberdade que o outro quer. E quando eu falo de liberdade, nós estamos a falar de libertinagem. Estamos a falar daquilo que é simplesmente liberdade. Aquilo que a Bíblia não proíbe, aquilo que a Bíblia explicitamente não proíbe e não proíbe também implicitamente por causa dos princípios, há pessoas que têm muita dificuldade. É por isso que há muitos movimentos que não bebem vinho e há outros que bebem vinho. E depois há aqueles, e aqui com todo o respeito, normalmente as pessoas que ficam mais escandalizadas são aqueles que não bebem vinho. Não bebem álcool. Dizem que não se pode beber álcool. E sem criar regras nenhumas, nem querer pôr ninguém em xeque, nem com... Não é mesmo para isso. Mas a ideia é, se eu disser que não se pode beber, obviamente não se pode embriagar, isso é um princípio bíblico. Mas se eu disser que não se pode beber e quero colocar, não se pode beber álcool porque isto e porque aquilo e porque aquilo outro, e depois vemos que isto tem a ver com questões de interpretação, e se formos ao dado histórico, Jesus quando transforma a água em vinho, não transforma a água em sumo de uva, mas as pessoas têm dificuldade em entender que o vinho, também na Palestina, era vinho alcoólico, sempre foi, sempre haverá de ser. Mas isto para dizer o quê? Que há pessoas que, por exemplo, querem impor que os outros não possam beber, porque acham que beber, aquele que bebe é menos espiritual do que aquele que não bebe. Ora, o princípio adequa-se. Este texto fala exatamente dessa questão. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come. Aqui está a falar acerca de atitude e de unidade na igreja, independentemente de opiniões e distinções que possamos ter. Tanto a nível teológico como de ações. Paulo está aqui a dizer, olha, a atitude daquele que é forte normalmente é desprezar aquele que é fraco. A ideia de desprezar é um texto interessante, porque a expressão é mesmo esta, desprezar. A ideia é quando nós olhamos, ou quando nós falamos, ou quando nós pensamos acerca de alguém, dizemos assim, coitado, é mesmo frágil na fé. Para ele há problema em beber. Para ele há problema em comer. É mesmo fraquinho. E Paulo está a dizer, olha, o que come, isto é, aquele que é forte na fé, não despreza aquele que não come. A ideia é, olha, deixa de ter essa atitude para com o teu irmão. Não podes desprezá-lo. A ideia está no primeiro... O que é que podemos fazer então? Aquilo que está no primeiro versículo. Em vez de o desprezares, recebe-o, não em contendas. Agrupa-o como sendo teu irmão. Recebe-o na família, mesmo ele sendo fraco.
mesmo ele não precisando de fazer isto, mesmo que tu saibas que não precisas. Paulo é interessante que na carta aos Coríntios ele tem exatamente a mesma, não é o mesmo tema especificamente, mas tem a ver com a carne sacrificada aos ídolos. Paulo diz, olha, para mim isto não é nada, mas para aquele irmão é tudo. Portanto, não o escandalizes. Recebe-o na mesma. E aqui o princípio é exatamente o mesmo. O princípio é o de não escandalizar e a ideia de ter uma igreja inclusiva. E a igreja inclusiva implica concessões de um lado e do outro, e é isto que Paulo vai falar. Para que sejamos unidos, temos que ter concessões. O que come não despreza o que não come. E o que não come não julga o que come. Veja, isto fala acerca de duas posturas que nós temos. Diz aqui que o forte na fé tem a tendência de desprezar aquele que é fraco. E o que é fraco na fé é aquele que normalmente julga. Estão a ver? E isto é interessante. Porque normalmente nós achamos que quem julga, julga do alto do seu pedestal e julga porque é mais espiritual que os outros. E o pastor Paulo está a dizer, normalmente quem julga é o fraco na fé. Estão a ver porque é que este texto é provocatório? Porque fala acerca de expressões. O desprezo é daquele que... E aqui os irmãos entendem, estamos a falar dentro deste contexto. Não é, se eu desprezo as pessoas, então eu sou forte na fé. Não venham dizer que eu preguei isto. Não é isso que está aqui no texto. O que está no texto é a postura que nesta igreja havia. Aquele que comia porque dizia, não, eu estou e sou livre de fazer todas as coisas porque Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Então eu posso comer. Não há problema nenhum. Posso comer. A carne até pode ter sido sacrificada ao ídolo. Não há problema nenhum. Isto não é nada, absolutamente nada. É apenas carne. E apenas mesmo carne. Mas ele não podia desprezar. Por causa de saber que aquilo não era nada e carne era apenas carne, ele não poderia desprezar aquele irmão que ficava escandalizado e ofendido por causa da carne. Mas Paulo também diz, olha, mas tu que não comes carne, não julgues o teu irmão, não achas que és melhor do que os outros. Porque este é um problema que nós temos. O julgamento implica que eu acho que posso estar na posição de juiz. E quem está na posição de juiz tem que ser um fraco na fé. Você está cá? Se você se quer colocar, ou se eu me quisesse colocar na posição de juiz, eu estou-me a colocar num nível de importância maior do que o irmão que eu estou a julgar. Então eu estou a julgar o comportamento do meu irmão quando não posso. Quando jamais poderia o fazer. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Vejam como é que o apóstolo Paulo diz isto. Olha, nem um nem outro faça isto, porque Deus o recebeu por seu. Não julgues, porque Deus já o tem. Não vale a pena estar a dizer que a pessoa não é salva porque não faz isto, aquilo e aquilo outro, quando Deus já o recebeu. E se Deus recebeu é porque nós fomos, o quê? Salvos ou perdidos? Exatamente, salvos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Vejam o que é que este versículo está a dizer. Olha, está a falar dos fracos na fé e da sua postura. Está a dizer, quem és tu para julgares um servo que não é teu? Servo alheio é um servo que não é nosso, certo? Escravo alheio é escravo que é um escravo de outro mestre. E ele está a dizer, olha, quem és tu para julgares um servo que não é teu? És tu, porventura, Senhor, para julgares o servo que não é teu? Qual é a resposta que os irmãos acham que é? Quem és tu? Não sou ninguém. E porque não és ninguém, não podes julgar aquilo que não te pertence. Porque vejam, vamos ler o 3 e o 4 outra vez para fazer sentido e ficar aqui firme. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por... Então, Deus recebeu a pessoa. Então a pessoa é de quem? Quem és tu que julgas o servo que não é teu? Os irmãos estão a perceber? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ele quer esteja em pé, quer esteja caído, ele fala para o Senhor. Isto fala acerca da postura. Mas ele não vai cair, porque o Senhor é que o vai firmar. Amém? Um faz distinção entre dia e dia, mas o outro julga os dias todos iguais. Nós temos até movimentos, igrejas, que a grande bitola é guardar o sábado.
Tem que se guardar o sábado, tem que se guardar o sábado. O sábado é que é o dia do Senhor. E Paulo está aqui a dizer, olha, um faz diferença entre dias. Um faz diferença entre festivais. Para um o importante é a terça, para o outro é a quarta, para o outro é a quinta, para um o importante é a Páscoa, para o outro é o Natal, para o outro é aquilo, para o outro é aquele outro. Nada disso importa. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. A ideia é, olha, acredites tu naquilo que acreditas e dês tu importância àquilo que deste, tens que dar pela tua convicção, pessoal. E isto é importante por causa de um princípio que o Paulo vai falar a seguir. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o... Aquele que acha que o dia é importante, ele não pode fazê-lo por causa de si mesmo, ele não pode fazer para a sua honra, para a sua glória, ele não diz que o dia é importante porque ele acha que sim, por causa do seu intelectualidade, desculpem. Ele falo porque falo e quer agradar a quem? Então isto tem a ver com a sua própria consciência. Ele faz para o Senhor. Pode ser de acordo com a sua limitação, e é de acordo com a sua limitação, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu nível de maturidade de fé, porque tem a ver com maturidade de fé. O fraco na fé é alguém que é imaturo, independentemente do ano que tem de quantidade de crente. Independentemente da quantidade de anos que tem de crente, um fraco na fé é aquele que acha que é preciso adicionar coisas. Tem que ser assim, tem que ser assado. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz acaso do dia para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. Porque a ideia é, nós fazemos as coisas, mas não fazemos para a nossa honra e para a nossa glória. Quer tu deixes de fazer, ou quer tu faças. Quer tu achas que haja liberdade, ou quer tu achas que não haja liberdade. Quer se coma legumes ou não se coma, quer se coma carne ou não se coma, quer se coma a questão dos alimentos sacrificados aos ídolos ou não. O importante é termos a consciência plena que é tudo para o Senhor. É por Ele e para Ele. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. A ideia é, quando comemos, damos graças a Deus. Então comemos para a honra e para a glória do Senhor. E a ideia é interessante. É Paulo está a dizer, olha, pensem lá. Quando vocês comem, vocês não comem dando graças a Deus. Então vocês comem para quem? Para a honra e para a glória do Senhor. Então não fazia qualquer sentido haver uma proibição de comida, quando antes da comida nós dizemos, Senhor, obrigado pela comida. Te dou graças pelo privilégio e oportunidade que tenho da comida, seja carne ou seja legumes. E Paulo está a dizer, olha, o importante não é se comes ou se não comes, é para quem tu fazes isso. E obviamente nós comemos porque temos fome, mas não é apenas porque temos fome. Em tudo devemos dar graças, honra e glória a quem? É isto que nós lemos lá em Romanos também. Então até na questão da comida temos que dar graças a Deus. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então o que come dá graças a Deus e come. E o que não come dá graças a Deus pelo que não come e não come. Ambos estão numa posição de adoração. Um é fraco na fé e outro é forte na fé. O que distingue um do outro? O que distingue um do outro é o nível de fé. É aquilo que ele acha que a fé lhe permite fazer. Mas não estamos a falar de pecado. Estamos a falar de limitações que não existem na Bíblia. Proibições que não são explícitas. Porque vejam, aquilo que era proibido no Velho Testamento, com Jesus passa a ser permitido. Não na questão do pecado, mas nas regras. É isto que Paulo está a dizer. Olha, vocês não compreendem. Vocês estão a agarrar em regras cerimoniais, em regras que eram aplicadas no Velho Testamento e que hoje não fazem mais parte, porque Jesus veio e cumpriu todas as coisas. Os princípios morais continuam a aplicar-se. Mas aquilo que são as regras de roupa, as regras de limpeza, as regras de comida deixaram de fazer qualquer sentido. Então, se tu continuas a seguir as regras do Velho Testamento, Paulo está a dizer, olha, falava lá mais atrás, até na questão da justificação, olha, tu estás-te a colocar debaixo outra vez do jugo da lei. Aqui é quando a nossa fé não é o suficiente, ou melhor, quando a nossa fé não é
apenas em Cristo e em mais coisas para a nossa obtenção da salvação, isto é, quando eu acho que eu tenho que crer em Jesus, mas depois tenho que cumprir a lei para ser salvo, eu estou-me a colocar outra vez e novamente debaixo do jugo da lei. Já vimos isto. O que este texto está a falar não é debaixo da lei do jugo, na questão da salvação específica. É na questão de eu achar que para ser um crente fiel, eu tenho que adicionar uma série de comportamentos para além da fé em Jesus Cristo. Vejam, irmãos, nós não comemos ou deixamos de comer, não é por isso que somos salvos, nem é por isso que somos mais espirituais. É pela nossa consciência. Se tu achas que não se deve comer, se achas que não se deve fumar, se achas que não se deve beber, nós fazemos-lo de acordo e com a consciência de que estamos a fazer para a honra e para a glória de quem? Agora, se eu achar que não se deve beber, mas eu bebo, aí eu estou a pecar. Porquê? Porque eu tenho a convicção plena em mim que não se deve beber, mas eu digo, mas isto dá-me prazer na mesma beber. Então vejam, a minha convicção diz-me assim, eu não posso beber, mas eu bebo. E aí eu estou a pecar. O pecado é beber? Não. O pecado é tu achares e teres a certeza que beber é pecado e mesmo assim dizes assim, mas não queres saber. E aí estamos a pecar. Então, mas pastor, pastor, beber é pecado? Para mim não. Mas se para você é e você bebe, então aí está a pecar. Se para você comer carne seria pecado e você tem a plena certeza absoluta e uma convicção pessoal interior de que comer carne é pecado e você come, aí você está a pecar. Porque está aí de acordo contra a sua própria consciência. Significa o quê? Para você o mais importante não é aquilo que Deus quer. É aquilo que você lhe apetece fazer, independentemente de você achar ou não que é pecado racionalmente. Porque vejam, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos de quem? Então, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Então, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que falamos e agimos, é para o Senhor. Enquanto vivemos, mas também na nossa morte, vamos morrer para quem? Por isso é que só temos uma oportunidade de vida. E aquilo que fazemos, fazemos-lo para a honra e para a glória daquele que nos deu todas as coisas. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos... E Ele é Senhor dos mortos e dos vivos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está a dizer, olha, em vez de olharmos uns para os outros e andar à procura das coisas que podemos julgar ou desprezar uns em outros, vamos ser unidos e vamos ser unidos numa coisa. É que todos nós, quer que despreza, quer que julga, um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos estar diante, face a face, a Cristo. Façamos o que fizermos. Tribunal de Cristo, estamos lá todos. E agora vejam. Diante de um juiz como Jesus, quem é que quer estar diante daquele tribunal e lá estar a falar de quantas vezes nós julgamos e desprezamos-nos uns aos outros? Não vamos querer, pois não? Não vamos querer, quando estivermos a ser julgados, que haja lá a lista, olha, lembras-te desta vez que desprezaste o teu irmão? Tu disseste, se ele fosse tão espiritual como diz que era, não fazia isto. Ou quando nós dizemos, acha que é espiritual. Para ele até a roupa tem problema. Para ele andar o pastor vir de ténis era um problema. Para ele, antigamente, as mulheres virem de calças, para ele era pecado. Os irmãos estão a entender? Era estas questões que estamos a falar. São coisas que não são regras, mas que depois se tornam regras instituídas por homens. Porque vejam, vamos falar daquilo que já foi há uns tempitos atrás, mas acontecia. As mulheres não podiam vir para a igreja de calças. Quantas mulheres estão de saia aqui? Algumas. Mas a maior parte não está. E as pessoas eram disciplinadas. Porque não vinham de saia. E houve muitos pastores que disciplinaram mulheres. Com todo o respeito. Foi com o conhecimento que tinham. Mas era um conhecimento pequeno e eram fracos na fé nesse sentido, porque impunham regras que não estavam na palavra de Deus. Mas que eles tinham a consciência plena e convicção pessoal deles que era assim que era. Então eles acreditavam que era pecado. E as pessoas acreditavam que era pecado. Mas o que é que Paulo está a dizer? Olha, em vez de nos desunirmos
independentemente se usas calças ou se usas saia, pensa que um dia, tanto o que usa calças como a que usa saia, vão estar diante do tribunal de Cristo. E aí nem a que usa calças despreza a que usa saia, e a que usa saia não julga a que usa calças. Sabem porquê? Porque um dia vamos estar cada um a dar contas de si mesmo no tribunal de Cristo, e nós estamos preocupados é connosco, não é com os outros. Mas já pensou que dentro de Jesus Cristo nós não nos preocupamos com aquilo que Jesus vai dizer do outro? Preocupamos com aquilo que Jesus vai dizer de nós, porque é sobre nós que Ele vai falar. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, toda a língua confessará a Deus. Todo o joelho um dia se vai dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ora, quando isto acontece e quando nós temos a plena certeza de que isto vai acontecer, cada um de nós dará conta de si mesmo No final, eu resumo, e vamos terminar, irmãos. No final do resumo desta história é basicamente isto. Cada um de nós dá contas a Deus da nossa própria vida. Então devemos cheirar, é a nossa vida, não é a vida dos outros. E não nos devemos desprezar aquele que é fraco na fé. Antes, pelo contrário, nós devemos é não escandalizá-lo. Isto depois fala no princípio da primeira carta aos Coríntios. Não escandalize o teu irmão. Se és forte, e se não dá cheque em branco de fazeres aquilo que muito bem entendes, não deves escandalizar aquele que é mais fraco. Tens uma responsabilidade para com ele. Talvez da próxima vez possamos juntar este texto, ler outra vez este texto e ligar. Estou aqui a pensar que se calhar faz sentido ligarmos a este texto da primeira carta aos Coríntios. Se calhar faremos isso numa próxima vez, não para a semana, mas se calhar daqui a 2 semanas faremos isso. Leremos este texto, juntaremos com esse texto também da carne sacrificada aos ídolos e vamos arrumar os 2 textos. Os irmãos aceitam? Se não aceitarem, eu vou fazer na mesma por ti. Está decidido. O juiz decidiu. Está decidido. Amém. Vamos ficar em pé.